Palavras de Ramatiz. Meus irmãos, atendendo às recomendações de nossos maiorais da espiritualidade, entregamo-vos esta obra de advertência e esclarecimento sobre o processo de feitiço e bruxaria, na qual preocupou-nos exclusivamente a aventura do ser humano e jamais o nosso interesse espiritual. No limiar do terceiro milênio e do signo mentalista de Aquário, símbolo dominante dos ares e do clima astrológico para a encarnação dos espíritos escolhidos à direita do Cristo, é necessário orientar os terrícolas para libertarem-se de práticas e atos que os situarão na caravana dos esquerdistas, estigmatizados para povoarem outro mundo inferior. A Terra, a partir do terceiro milênio, será promovida à escola planetária ginasial, requerendo também a matrícula de alunos já libertos das injunções instintivas e primárias da animalidade inferior. Malgrado os habituais protestos e censuras dos conservadores e descrentes do texto desta obra, insistimos em advertir aos terrícolas que o feitiço existe e só os espíritos completamente liberados de resgates kármicos são invulneráveis aos seus efeitos ruinosos. Também não aguardamos louvores prematuros para as explicações e considerações que relacionamos nesta obra sobre os processos de feitiçaria. Em verdade, o principal objetivo de Magia de Redenção é advertir os terrícolas quanto à sua tremenda responsabilidade espiritual pelo derrame de sangue de animais e aves através de matadouros, frigoríficos, charqueadas e açougues, cuja barbárie civilizada gera cruciante karma humano e torna-se a principal fonte de infelicidade terrena. Enquanto o sangue do irmão menor verter tão cruelmente na face da terra, os espíritos desencarnados também terão farto fornecimento de tônus vital para a prática nefanda do vampirismo, obsessão e feitiçaria. Sob a justiça implacável da lei do karma, a quantidade de sangue vertida pelos animais e aves resulta, por ação reflexa, em igual quantidade de sangue humano, jorrado fraticidamente nos morticínios das guerras e guerrilhas. Cada matadouro construído no mundo proporciona a encarnação de um Hitler ou Átila, verdadeiros flagelos, semeadores de sofrimento da humanidade, como executores inconscientes da lei kármica. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Jamais a guerra será eliminada da face da terra, enquanto explorardes a indústria da morte, mediante estes abomináveis matadouros e frigoríficos de aves e animais, pois estes, como os homens, são filhos do mesmo Deus e criados para a mesma felicidade. A divindade não seria tão estulta e injusta, permitindo que o homem dito racional seja feliz, enquanto massacrar o irmão menor, indefeso e serviçal, pois ele também sente. Ademais, os espíritos diabólicos que obsidiam, vampirizam e enfeitiçam são os irmãos desencarnados ainda escravos da ignomínia do carnivorismo, tal qual fazeis atualmente. Em verdade, é bem diminuta a diferença entre os vampiros desencarnados, que se satisfazem com o sangue cru, e os vampiros encarnados, que preferem comê-lo ou batê-lo até transformá-lo em chouriço de rótulo dourado. Infeliz humanidade terrena, ainda escrava de um círculo vicioso, em que os vivos dotados de razão trucidam os vivos irracionais para beber-lhes o sangue e devorar-lhes as carnes. E então, depois, enfrentam o cruciante sofrimento de verem os filhos ou parentes irem para o massacre organizado dos campos de batalhas. Estadistas, filósofos, psicólogos, sacerdotes, líderes espiritualistas e governos têm gasto toneladas de papel e rios de tinta em congressos, campanhas, empreendimentos e confraternizações para implantarem a paz do mundo e festejando tais congraçamentos com banquetes de vísceras sangrentas de aves e de animais, cujo sangue vertido é exatamente a causa da infelicidade das guerras. A divindade jamais poderia rebaixar o seu espírito de justiça e amor por todos os seres, concedendo a paz e a aventura ao homem racional que firma a sua existência sobre os escombros sangrentos do irmão menor. Convertem-se os terrícolas em escravos do mundo oculto ao servir de repastos vivos dos espíritos tenebrosos, vinculados às paixões mais aviltantes. Por isso, o enfeitiçamento e a obsessão alastram-se no vosso mundo, nutridos pelo sangue derramado das aves, dos animais e dos próprios homens, massacrados karmicamente nas guerras abomináveis. Jorra o sangue nos pisos dos matadouros e aviários modernos sob os gemidos cruciantes dos animais e aves indefesos. Mas jorrará também o sangue humano nas ruas, praças, lares e campos floridos sob a lei de causa e efeito do karma.
Magia de redenção, embora não passe de um singelo relato mediúnico de muitos assuntos já conhecidos dos ocultistas estudiosos, também poderá servir para novas pesquisas e estudos acerca das atividades do espírito na matéria. Não buscamos compilar obra meritória no sentido literário ou revelativo, mas, acima de tudo, oferecer modesto compêndio de ensinamentos tão velhos como o próprio homem. Basta-nos despertar em alguns ouvintes pensamentos e decisões mais prudentes em favor da maior vivência do Evangelho de Jesus, pois a impiedade para com o infeliz irmão menor gera o choque de retorno tão popularizado de que o feitiço sempre se volta contra o feiticeiro. E jamais alguém se integra à vivência evangélica quando o seu prazer e a sua aventura ainda dependam do sacrifício do mais ínfimo animal. Curitiba, 15 de agosto de 1967. Ramatiz.